Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui às 16 horas para uma tarde de conversa com todos vocês. Começo agradecendo a participação de todo mundo e dando aqueles avisos habituais. Primeira coisa é, quem estiver no Facebook e no YouTube está nos assistindo, porque nós estamos passando simultaneamente. Agora, quem estiver no Instagram, avise ao colega que ele vai lá na bio e aí ele vai direto para o YouTube. É muito importante para a gente que você faça a sua inscrição na nossa página do YouTube para que você possa usufruir dos benefícios que são seguir a doutrina Educação e Saúde. Então, agradeço a todos vocês. Já estou vendo aqui que as pessoas estão chegando. Avisa os colegas que já começamos. Boa tarde, Josélia. É um prazer estar aqui com vocês. Por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Fico muito feliz de saber de onde vocês estão. Conte para a gente aonde vocês estão nos assistindo. E enquanto nós estamos aquecendo, gente, eu queria também pedir para vocês que lá no meio nós vamos soltar a pesquisa de satisfação, que o nosso técnico vai liberar para vocês a pesquisa de satisfação, que é muito importante para que a gente possa melhorar. Então, tem as pessoas de sempre que estão aqui com a gente, a Maria de Fátima está falando aqui, epa, estamos começando, mais uma aula top, com certeza, porque aqui só tem top. A Juliana Benevides, Juliana, muito boa tarde para você, a Juliana que está aqui em Salvador, bom saber disso, a Josélia está no Rio de Janeiro, olha que delícia. Júnior, boa tarde, está em Marília, em São Paulo. Boa tarde, Júnior, você está sempre aqui conosco. Muito obrigada, gente. Para começar a nossa tarde de hoje, eu quero apresentar a vocês a Fernanda de Paula Eduardo Simões. A Fernanda é dentista, ela é doutora em diagnóstico bucal pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Ela atualmente é dentista da oncohematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e também ela é coordenadora da pós-graduação em odontologia hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigada, doutora Fernanda. A outra convidada que nós temos aqui, lá do norte do Brasil, que toda hora essa internet está mexendo, mas é assim mesmo, quando a gente faz ao vivo é desse jeito. A Annelise Guimarães é enfermeira, ela é mestranda em Ciências Aplicadas à Dermatologia pela Universidade do Estado do Amazonas. Então, nós temos o Amazonas aqui muito bem representado. E a Fundação Alfredo da Mata. Ela é especialista em oncologia e, atualmente, ela é supervisora de enfermagem da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. É um centro muito importante, toda hora eu vejo as interações, as atualizações que vocês fazem. Muito bom, muito obrigada, Ana. E a Karina, que também já esteve aqui conosco, Karina Alexandra Batista da Silva Freitas, ela é enfermeira, ela tem mestrado profissional em enfermagem pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e ela também, nessa mesma universidade, ela é doutoranda em enfermagem pelo Departamento de Enfermagem, só que da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. E o interessante é que o tema do doutorado dela é a influência da terapia a laser sobre a ferida cutânea induzida pela doxorubicina em ratos USTAR. Ela tem MBA em gestão hospitalar, ela tem especialização em formação pedagógica para docência e enfermagem em oncologia. E, atualmente, a Karina é enfermeira do ambulatório de quimioterapia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e também ela é membro do time de acesso vascular. Muito obrigada, Karina. E aí eu aproveito para dizer para vocês que quem estiver participando do curso de acessos vasculares que eu estou coordenando vai ter o privilégio de ter Karina como instrutora. Então, aproveite, quem não fez inscrição, vai no site da Santa Casa da Bahia e faça a sua inscrição no curso que começa agora no dia 2 de setembro.
Bom, gente, enquanto vocês estão chegando aí, muita gente boa falando aqui com a gente. A Simone diz, boa tarde, meninas, Rio de Janeiro, que delícia ter todo mundo do Rio de Janeiro aqui com a gente. Doutora Fernanda, já assisti uma apresentação sua sobre mucosite e paciente de TMO e adorei. E hoje nós teremos ela aqui falando conosco sobre essa experiência dela. Tem aqui a Adriana Martins, dando boa tarde. Boa tarde, Adriana, para você. Agora é com a professora Lélia Juliana. Obrigada por trazer esse tema que amo. É um tema realmente muito interessante. E a Josélia Ladi, doutora Fernanda, também ouviu um outro trabalho sobre avaliação do nível de CSA através da mucosa oral. Veja bem, as pessoas estão lendo o seu trabalho. Olha a importância, né? Então, gente, para começar, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando eu atuei como enfermeira assistencial, a única coisa que eu tinha para mucosite era nistatina, água bicarbonatada. Nada mais. E rezar. Eu rezava também com o objetivo de que aquilo não piorasse. Muitas vezes isso não era suficiente, né? Porque, especialmente quando se toma altas doses de certos quimioterapias, isso acontece muito facilmente em transplante de células-tronco hematopoéticas, às vezes isso não surtia efeito. Então, hoje, felizmente, as coisas mudaram, né? Daí chegou o dentista, né, dentro de hospital, trazendo laser para a gente. Então, falando nisso, doutora Fernanda, eu queria saber, primeiramente, o que é que você acha sobre o uso do laser pela equipe multidisciplinar? Por favor, abra seu microfone e responda para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Lélia, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui junto com a Karina e com a Annelise também para falar sobre esse tema. Um tema que eu sou realmente apaixonada, né? Desde a minha formação aí há 20 anos, eu trabalho nessa área, comecei aí na parte de oncologia, de paciente de transplante de medula óssea. Queria agradecer também a Joseli pelo carinho aí, de já ter assistido, de ter comentado, obrigada. E então, desde que eu comecei, assim, é uma paixão muito grande a oncologia, né? Então, todo mundo que trabalha nessa área, eu acho que tem essa paixão. E eu comecei a aprender muito, e todo dia eu aprendo, né? Porque a gente não para de aprender e não para aí de ir atrás de novas opções, de novos medicamentos e o que tiver de novidade para a gente ajudar o nosso paciente. Mas o que eu mais aprendi nesse tempo todo foi trabalhar em equipe multidisciplinar, né? Então, lá no começo, quando eu entrei no hospital, que eu ficava pouco tempo no hospital, um pouco na faculdade, um pouco no consultório, então eu fui vendo a diferença que é você ter que fazer parte de uma equipe multidisciplinar, você ter que respeitar as suas limitações, né? Então, eu sou dentista, minha limitação fica dentro da cavidade bucal. Eu tenho que conhecer todo o organismo, tudo como funciona, toda a parte sistêmica do paciente, mas fica localizado em cavidade bucal. Então, eu avalio efeitos colaterais em cavidade bucal, eu avalio se o paciente tem foco de infecção, eu vejo qual que é a melhor maneira do tratamento da mucosite oral, sempre em conjunto com a enfermeira desde o início, a gente trabalhou junto lá no início, né, Lélia? Então, a gente via, assim, a parceria, quem mais indicava os pacientes, mais falava para os médicos, olha, precisa chamar dentista, era o enfermeiro. Então, a gente tem uma parceria e um respeito muito grande pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, que hoje a gente já trabalha muito próximo, né? Então, não é só com o médico, o nutricionista, tem todos os da equipe multi que a gente respeita muito. E tudo tem um limite. Então, assim, quando a gente fala de laser, eu acredito 100% na laser terapia, sei que tem efeitos benéficos, que ajuda muito na prevenção e tratamento de mucosite, mas eu sei que é limitado a minha atuação. Então, eu atuo em cavidade bucal, eu sei que outros profissionais atuam em outras regiões, né, como a Karina e a Annelise vão falar, e eu acredito sim nessa interação da equipe multi, não só na parte de laser terapia, mas em todas as outras áreas. Muito obrigada pela sua resposta, bastante esclarecedora, né, e eu já guardei aqui as próximas perguntas, e vou pedir para vocês que comecem a fazer as perguntas, tá? Façam as suas perguntas, muito obrigada, Maria Solange, e façam as suas perguntas, porque hoje é um dia para aproveitar, tá certo? Então, Annelise, agora eu quero saber de você,
você publicou o artigo sobre o uso de laser no controle da dor, intitulado como Laser Terapia em Paciente com Algia Facial por Compressão Tumoral, um relato de experiência. Inclusive, eu deixei o link aqui para todos vocês poderem desfrutar desse artigo que a Anneli já publicou. Anneli, você poderia contar para a gente qual foi o problema que te levou a fazer esse estudo e quais foram os principais resultados que você encontrou, por favor? Então, boa tarde a todos, né? Lélia, é sempre um prazer estar aqui com você, contribuindo com esse seu trabalho maravilhoso de informar, de trazer o que há de melhor, o que há de mais avançado, tanto para os colegas como para os pacientes que acessam, né? Que eu sei que os pacientes também assistem você. Então, o que aconteceu? Por que a gente resolveu publicar esse artigo? Primeiro que todas as vezes que a gente publica um artigo, que a gente faz uma divulgação científica, por tabela, a gente também está incentivando outras pessoas a continuarem, a pesquisarem mais, a investirem no tema. Então, a gente tem um problema dentro da oncologia, que é a dor, e dependendo da situação, é uma dor que a gente sabe que é difícil o controle, inclusive, mesmo que a gente use opioides, mesmo que a gente use até a sedação, é muito difícil, principalmente quando se fala dos cuidados paliativos dentro da oncologia. Então, a gente tinha uma paciente com uma dor à distância, lembrando que dentro da laser terapia, junto com a oncologia, a gente tem uma limitação para utilizar, então a gente evita irradiar tumor, porque a gente ainda não tem comprovação científica quais são os efeitos da laser terapia incidindo diretamente no tumor. Então, eu tinha uma dor causada pelo tumor, o crescimento do tumor pressionava o nervo e causava uma dor à distância, que era uma neuralgia facial. Então, por causa disso, a paciente parou de se alimentar, parou de se movimentar, parou de falar. Então, cadê a qualidade de vida? Né? Então, a gente precisa prezar por isso, precisava trazer algo melhor para ela. Precisou ser sedada, chegou ao ponto de precisar ser sedada, e aí, cadê o contato com a família? Foi tirado tudo dessa paciente, né, pela dor. Então, a gente resolveu investir no laser terapia, fizemos as sessões diretamente onde estava sentindo a dor, para fazer o bloqueio do nervo. E aí, no segundo dia, a gente já teve assim, o resultado que foi a retirada da sedação. Então, isso foi muito importante. Voltar a falar com a família ver a pessoa falando, ver a pessoa interagindo. Então, foi fundamental. Já na segunda sessão, que foi no mesmo dia, eu fiz de 4 em 4 horas. Então, na segunda sessão, a gente já viu aquela diminuição das faces de dor, aquele incômodo que ficava, mesmo com uma sedação baixa, né? Ficava aquele incômodo. Né, segundo dia, ela voltou a se alimentar, já estava falando, já estava pedindo a comida que ela queria mastigar, que ela queria comer. Então, assim, foi uma felicidade, foi muito bom ver aquilo, sabe? E é importante, eu quero ressaltar, que a Karina já veio iniciando falando nisso, que precisou do apoio mútuo. Né? Então, foi o médico que fez o diagnóstico, identificou qual era o tipo de situação, e aí eu propus a laser terapia, e ele falou, nossa, não, vem, se eu soubesse, a gente já teria começado já desde o início, e aí foi muito bom. À medida que eu fui dizendo, olha, vamos tirar a sedação, vamos diminuir a sedação, vamos continuar com o opioide, e a gente foi interagindo, e isso trouxe muito benefício para o paciente e para a família, o núcleo do paciente todo. Então, foi maravilhoso. E aí, a gente decidiu divulgar. Nessas horas, as outras pessoas precisam saber, as outras pessoas precisam se interessar. Fizemos isso no Congresso Pan-Amazônico de Oncologia, né? Os anais do congresso foram publicados na revista do INCA, e depois disso, estourou, gente. Eu recebi vários convites para publicação, editoras, periódicos, até hoje eu ainda recebo por causa dessa divulgação. Então, foi bem importante isso. Muito obrigada pela sua colocação, e olha quanto é importante a multidisciplinaridade, como a doutora Fernanda acabou de nos dizer, né? Sozinha, com certeza, a Annelise não ia poder dar esse benefício ao paciente. Muito obrigada, viu? É por isso que a Edilene já está dizendo aqui, que orgulho nosso Amazonas brilhando nessa live, sempre!
o Amazonas e outras cidades também, porque o objetivo da doutrina é esse, dar visibilidade a diversos profissionais que estão aí pelo Brasil e que, às vezes, só é visto num microambiente. A gente precisa colocar as pessoas, de fato, em evidência. Então, é muito bom, viu, Edilene? Concordo plenamente com você, isso é muito importante. O Júnior diz o seguinte: depois de uma aula da Karina, encaminho sempre os pacientes para dentista hospitalar. Assim que fico sabendo do protocolo do paciente, dessa forma, o laser preventivo tem tido grandes efeitos. Perfeito, Júnior. Essa é a ideia, que depois eu vou pedir para a doutora Fernanda fazer uma colocação em cima do que ele está falando, nessa questão de prevenção. Tá? Então, vou deixar aqui um pouquinho, vou passar para a próxima pergunta, e depois eu vou querer que a doutora Fernanda comente essa citação do Júnior. Então, agora, Karina, eu quero saber de você, o que te levou a lançar mão do laser para o tratamento do extravasamento? Como nós temos diversas pessoas aqui, Karina, eu queria que você fosse um pouquinho atrás, falasse um pouco sobre o que é um extravasamento, tá bom? E até porque, Karina, nós tivemos uma aula com você aqui de extravasamento, nós disponibilizamos na nossa página do YouTube, e uma pessoa me disse o seguinte: eu estava acompanhando a minha tia, e aí a químio extravasou na minha mão, e eu senti a minha mão arder. O que eu respondi para ela é o seguinte: o que aconteceu foi um derramamento. Se a gente não fala em mucosa, muito pouco provável que você sinta dor, porque a gente tem toda a paramentação que, às vezes, cria uma ideia equivocada de quem não conhece, de que aquilo, se pegar na pele, vai arder. Karina, é isso aí? Existe a diferença de derramamento e de extravasamento? Isso, boa tarde, pessoal. Então, é assim, essa é uma confusão muito comum que as pessoas têm, uma dúvida muito comum. Então, extravasamento é uma coisa, derramamento é outra, tá? Então, o extravasamento é o escape da droga do vaso que vai para tecido subjacente, escape da droga vesicante, tá? Quando a gente fala de irritante não vesicante, a gente está falando de infiltração, é diferente. Derramamento é quando há o derramamento da quimioterapia, ele não saiu do vaso, ele simplesmente ou ele saiu da conexão, da agulha ou do frasco, então é completamente diferente. No derramamento, a gente pode ter contaminação ambiental, pode ter contaminação de profissional, de quem está perto, mas é completamente diferente, tá? Então, o extravasamento hoje, a gente considera como o principal evento adverso em oncologia. E o que é evento adverso? É aquilo que o paciente apresenta, é um evento que o paciente apresenta que não está relacionado à doença dele, e sim ao tratamento que está sendo proposto. Tá? A incidência hoje, ela é muito subnotificada, porque as pessoas acreditam que extravasamento é erro de serviço, é indicativo de serviço ruim, e não é isso. A gente está tentando dar aulas e explicar que o evento adverso do extravasamento, ele tem que ser notificado, porque nós não estamos falando de um erro do profissional, às vezes é um erro no processo. O que está acontecendo que está dando extravasamento? Ou, às vezes, é uma característica particular do paciente mesmo, né? Uma fragilidade venosa grande. Então, como que eu fui atrás do laser para o extravasamento, né? No meu mestrado, a gente fez toda uma estruturação de um ambulatório de oncologia, né? E nós vimos que o principal antídoto, né, na revisão que nós fizemos, para antraciclina, por que a gente fala de antraciclina? Porque é a droga mais temerosa, né? Então, é aquela droga que é ligante ao DNA e que ela recircula no tecido por 28 dias. Então, é um paciente que a gente tem muito cuidado. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer uma revisão e vamos ver qual é o antídoto que a gente pode usar, tá? O que nós encontramos em literatura? Que existe um antídoto, que é o dexrazoxane, que ele é aprovado nos Estados Unidos pelo FDA como antídoto para antraciclina, só que no Brasil ele é off-label, a gente não é cadastrado como, a gente não tem esse cadastramento como antídoto, ele é um cardioprotetor, na verdade, para os pacientes, tá? Só que daí nós vamos ver assim, quando a gente vai montar um protocolo, o maior salto que a gente tem que dar para fazer um protocolo, na verdade, é interpretar a evidência que você está achando e colocar na sua prática clínica, ver se isso é cabível dentro da sua instituição.
Então, na minha instituição, não era possível a gente ter dexaroxane para extravasamento, justamente por causa do valor, tá? Então, por muito tempo, nós ficamos só com a hialuronidase tópica, né? Bom, aí o que aconteceu? Teve um dia, a gente já tinha o aparelho de laser no ambulatório, justamente por causa da odonto. Então, aí entra a equipe multiprofissional. Então, quem nos inseriu nesse mundo de luz, na verdade, foi a nossa dentista, a doutora Eliana Minicucci, que a gente agradece eternamente, tá? Então, até hoje, a gente troca muita ideia, né? A gente não trabalha sozinho. Como a Annelise disse, o médico faz parte do processo porque a gente divide as responsabilidades, né? A gente não pega tudo para a gente. Bom, mas aí o que acontece? Chegou uma criança com extravasamento, né? Daí a doutora Eliana falou assim, Karine, e se a gente usar o laser? Falei, vamos tentar, né? Porque já estava numa fase que não era mais aguda, já estava numa fase crônica com uma lesão instalada. Falei, para lesão a gente usa, então vamos usar. E não é que deu certo? Deu muito certo, tá? Então, já faz 3 anos que no ambulatório de oncologia a gente usa o laser como, vamos colocar que ele é como um antídoto, tá? Para a gente, para a nossa prática clínica, para a nossa instituição, que é SUS, tá tendo, assim, excelentes resultados. Então, em 3 anos, nós não tivemos lesões por extravasamento, mesmo extravasando antraciclina, né? Aí eu fui fazer a minha pesquisa, porque se você procurar na literatura, nós fomos fazer uma revisão sistemática, não achamos um artigo que fala de extravasamento de antraciclina tratado com laser, tá? Então, o que nós pensamos? A evidência não existe porque ninguém fez o trabalho, mas nós vamos fazer então, né? Então, eu fui para o doutorado com essa ideia de fazer essa pesquisa. E foi o que aconteceu. Eu fiz a pesquisa, estou no final já, né? Agora, em outubro, eu já qualifico e pretendo defender até dezembro, né? É claro que outras pesquisas precisam vir, a enfermagem, ela é uma enfermagem, ela tem que ser uma enfermagem baseada em evidências, né? É uma enfermagem de prática avançada, então, quando nós falamos de fazer mestrado, de fazer doutorado, nós não estamos falando só para virar docente, não é isso. O nosso serviço precisa dessa enfermagem mais capacitada. Nisso está o mestrado profissional, que você faz e desenvolve produtos para o seu serviço, né? Então, essa é a importância. É a enfermagem baseada em evidências, pura e simplesmente, e a equipe multiprofissional envolvida nisso. Muito obrigada, super rica as suas informações, é sempre bom ouvir. E agora eu quero voltar, eu gostaria, doutora Fernanda, que você aproveitasse esse comentário do Júnior para falar um pouco sobre laser preventivo. Por quê? O laser pode ser usado para tratar, mas também para prevenir, ou não é? Fala um pouquinho mais sobre isso do que o Júnior trouxe aqui para a gente. É ótima a sua pergunta, sua colocação mesmo, Júnior, e os pacientes agradecem, né, porque uma vez que encaminha para prevenção, o laser como de forma preventiva, eles não chegam a desenvolver a mucosite, então isso, assim, é o desejado, né, é o perfeito, vamos dizer, é o mundo ideal. O que significa isso? Significa que o paciente, ele no momento daquela imunodepressão dele, né, ele vai acabar tendo, quando ele tiver aquela plasia e tudo mais, no transplante de medula, vamos pensar, quando ele interna, ele começa o condicionamento, aí depois tem a infusão da célula, depois tem a neutropenia e depois tem a pega da medula. No começo, no condicionamento, onde ele recebe a quimioterapia, os quimioterápicos em altas doses, é onde ele começa a apresentar as primeiras alterações a nível celular. Ele não tem nenhuma alteração clínica em cavidade bucal. Ele ainda não tem dor, ele ainda não tem alteração de coloração, ele ainda não tem essas alterações. Mas a nível celular começa uma alteração. Então o laser ele funciona nesse momento para prevenção. O laser ele tem 3 ações: analgésico, anti-inflamatório e biomodulador. Então, quando a gente fala grosso modo, explica para o paciente, a gente fala, a quimioterapia ela vai destruir todas aquelas células que se multiplicam rapidamente. E a gente sabe que todas as células de todo
de todo o trato gastrointestinal, então da boca até o ânus, elas têm um turnover muito rápido. E aí a química não sabe o que é célula boa, célula ruim, e acaba destruindo tudo, né? Isso eu nem preciso ficar falando muito aqui, porque a gente já conhece bastante esses efeitos. Mas aí o laser vai fazer o quê? Ele vai ajudar aquela célula que ela está sofrendo, que ela está sendo destruída, a manter a sua rotina, vamos dizer. Então ele previne que tenha a ruptura do epitélio e a exposição do conjuntivo, que apareça a mucosite. Então, quando a gente fala de prevenção, significa que o paciente já começou a receber quimioterapia ou radioterapia em região de cabeça e pescoço, e nós estamos prevenindo o aparecimento da mucosite. E quando eu falo de tratamento, é uma vez que a mucosite está instalada, uma vez que o paciente apresenta ulcerações, que ele é apresentador, aí eu meu objetivo é tratar. Então, eu vou melhorar aquela condição. Então, chega num determinado momento onde o paciente ainda tem risco de desenvolver novas lesões, que a gente vê claramente no paciente de cabeça e pescoço. Então, o paciente que faz radioterapia em região de cabeça e pescoço, ele tem mucosite, né? Nós utilizamos um protocolo, a gente já evoluiu muito no nosso protocolo preventivo, mas radioterapia em região de cabeça e pescoço realmente é sofrido, vamos dizer assim. E o paciente acaba apresentando uma mucosite. Mas o que a gente consegue? A gente consegue demorar, a gente demora muito mais tempo para que esse epitélio comece a expor o conjuntivo, então a gente demora mais tempo para a mucosite aparecer, porque a gente iniciou o preventivo do início lá da radiação ionizante. Então, quando começam os efeitos deletérios na mucosa, a gente começa com laser para acelerar a reparação, para ter a primeira ação a nível celular. Então, isso significa prevenção. Não são todos os quimioterápicos que levam a mucosite, a gente conhece, né? Tem inúmeros, e hoje tem terapia-alvo, tem imunoterapia, tem vários tipos de medicações que podem levar a mucosite, apresentam efeitos colaterais de mucosite. E tem outros que não, que o paciente começa do início ao fim, não apresenta nada, não sente nada. Então, o que a gente fez? A gente fez um protocolo de risco. E aí, nesse nosso protocolo de risco, no ambulatório do hospital, a gente tem lá nosso protocolo de risco. O paciente que vai receber esse protocolo de risco para mucosite, a gente faz o preventivo. O paciente que não vai receber, nós não fazemos. Mas, às vezes, aquele paciente que não tem risco de ter mucosite, ele apresenta. Então, nós não fizemos o preventivo, mas se ele apresentar, a gente vai fazer o tratamento. E aí, no ciclo seguinte, a gente faz o preventivo, porque é um paciente que não era do nosso grupo de risco, mas que teve mucosite. Então, que a gente começou, no ciclo seguinte, a prevenção. Então, é assim que funciona. No transplante de medula óssea, no paciente que vai fazer radioterapia em região de cabeça e pescoço, esses 100% dos pacientes são submetidos ao protocolo de laser terapia preventivo. E aí a gente acompanha esse paciente desde a prevenção até o final do risco dele desenvolver mucosite. Então, a gente passa pela parte de prevenção e tratamento. E o importante de levar para a prevenção, como o Júnior falou, é porque depois que o paciente apresenta a mucosite, a gente demora mais, o paciente fica muito mais sofrido. Aí a gente começa também, como a Lélia falou, que antes tinha rese e tudo, hoje ainda continua, porque no momento que ele está, o laser, ele funciona muito bem, mas ele não é milagroso. Então, assim, a gente, muitas vezes, o paciente apresenta infecções oportunistas associadas. E aí vem a importância de conseguir fazer o diagnóstico do que tem ali na cavidade bucal, porque às vezes eu preciso inserir alguma outra coisa, eu preciso indicar uma nistatina para o paciente, ele está com uma infecção fúngica também, preciso conversar com o médico sobre uma medicação sistêmica, ele desenvolveu alguma infecção viral, bacteriana, preciso fazer um raspado para diagnosticar. Então, além da mucosite, que é uma inflamação na mucosa, ele também tem uma infecção oportunista. E aí, para infecção, eu vou precisar de uma medicação, eu vou precisar de uma terapia fotodinâmica. Então, tudo isso vai se misturando e a gente vai tendo que... Por isso que precisamos estudar cada vez mais, o laser funciona, mas ele tem que ser muito bem indicado. A gente precisa saber o momento de indicar e os parâmetros da sua indicação. Muito obrigada, doutora Fernanda. Seu complemento à questão do colega traz duas questões aqui que eu vou dividir para quem quiser complementar. A Edilene, lá do Amazonas, diz o seguinte: infelizmente, ainda não temos pernas para atender a demanda SUS. No privado, já é praxe fazer laser em todos os nossos pacientes que farão QT. Como ela está falando do Amazonas, queria que a Annelise fizesse um comentário, mas também eu quero aproveitar o que a Edilene colocou aqui,
o alto custo do cardioxane muitas vezes inviabiliza como um antídoto nos extravasamentos de antraciclinas. É verdade, Edilene, e assim como a Karina falou, eu quero reforçar que o uso do cardioxane para extravasamento de quimioterápico é off-label no Brasil, quer dizer, não há essa indicação. Inclusive, eu fiz contato com o fabricante perguntando o porquê, ou se existe alguma pretensão. Não há pretensão para mudar a bula. Então, muita atenção quando nós utilizamos uma medicação que não foi registrada na Anvisa para essa finalidade, que é possível, né, desde que tenha uma prescrição, mas nós temos que assumir a consequência se acontecer algo que a indústria não definiu como sendo a indicação. Então, muito importante. Então, primeiramente, eu queria que falasse sobre o uso do laser no SUS, e é o que eu entendi, Karina trabalha em hospital do SUS, mas eu queria que primeiro a Annelise falasse, e depois você, por favor, Karina, fizesse o complemento. Então, realmente a gente tem uma dificuldade, quando se fala em serviço público, sempre vem aquela questão dos investimentos limitados, né? Mas eu tenho 2 pontos para colocar em relação a isso. O primeiro é que é super importante nós, eu, a Karina, a Fernanda, várias outras pessoas que estão tanto no serviço público ou privado, a gente investir no conhecimento dessas tecnologias. Então, é o primeiro passo, porque a gente conhece a tecnologia, a gente pode mostrar para o nosso gestor que é viável, que dá para trabalhar e que, inclusive, é muito econômico, né? A Karina fala muito bem sobre isso. Então, pode ser muito econômico depois, porque a gente deixa de utilizar mais antibióticos, outras terapêuticas que são mais dispendiosas e mais difíceis, né? Quando se fala em relação ao paciente. Então, esse é um ponto, a gente precisa conhecer e é isso que a gente faz quando a gente busca, a gente sai do estado para estudar, para conhecer mais tecnologias, mesmo eu sendo do serviço público, eu estou investindo, tá? E dentro disso, o que a gente coloca? Já tem um começo, né? Nós temos na odontologia, laser terapia, no hospital que eu trabalho, na Fundação SECOM, desde 2016. Então, a gente teve, as dentistas trouxeram, né? Tem a doutora Lia, que trabalha com isso, conseguiu, inclusive, doações, investimento da questão do aparelho para ser disponibilizado exclusivamente dentro da instituição. Então, olha só, é uma evolução. Hoje, a gente tem na fisioterapia, que a colega também trabalha com laser terapia, e nós temos na estomoterapia, lesão por pressão, desde que não seja, porque a ideia de uma ferida tumoral não é cicatrizar, né? A gente tem outra forma de tratar, então não tem por que a gente investir nisso. Mas outras lesões dentro, inclusive a dor, a gente tem já esse acompanhamento. E a tendência é evoluir. Daqui a pouco nós vamos ter colegas também da quimioterapia, eu acho que é isso que ainda está faltando para a gente andar, é a colega da quimioterapia também aprender, a gente poder trabalhar dentro da educação permanente também, quem sabe, já que eu tenho formação, tem a Júlia, tem o estomoterapeuta, tem o fisioterapeuta, a odontólogo, então nisso a gente vai evoluindo, e importante é isso, começar, sabe? A gente começar, a gente buscar, conhecer e mostrar que vale. A Karina pesquisando lá na quimioterapia, daqui a pouco a gente vai trazer mais um trabalho que a gente pode somar como justificativa para o uso do laser. Então, o importante é isso, vamos acreditar, vamos investir e vamos avançar, né? A Edilene já faz muito isso. Ela fez uma renovação na quimioterapia, fez muita economia, hoje a gente consegue fazer mais coisa a nível de quimioterapia e é serviço público, né? A equipe da Edilene, com a Ellen, tudo, conseguiram isso. Então, se conseguiu, a gente consegue muito mais e a gente vai avançar, eu acredito. Acredito muito no meu serviço, eu acredito muito no SUS, tanto público quanto geral da área da saúde, eu acredito muito e a gente vai avançar mais. Muito obrigada, Ana. Agora eu vou passar para a Karina. As perguntas estão chegando, bastante perguntas, mas aquilo que eu havia dito que eu ia passar para a Karina por 2 questões. Uma, que eu fiz já o comentário do cardioxane, e a outra, Karina, neste momento eu queria que falasse um pouco sobre o uso do laser no SUS, né? E aproveitando, dizendo aqui que o seu fã-clube está em peso aqui. Olha o que a Josela diz, Karina, orgulho de você, de toda a equipe
que apostaram no laser e que fazem toda a diferença no SUS. Esse é guerreiro. Vamos lá, Joseli, que não adianta. O SUS é o SUS. Tem muitas instituições maravilhosas que, inclusive, recebem o benefício SUS. Então, assim, vamos lembrar que se o SUS não tem aposentadoria, não tem uma série de questões. Realmente, vamos retomar, aproveitar esse momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil para valorizar aquilo que, de fato, merece, né? A Edilene fala, parabéns, Karina, você é show. A Monique diz, a laser terapia pode ser utilizada imediatamente após o extravasamento. Eu já coloco aqui, porque você já faz o pacote e responde, porque nós temos um monte de perguntas aqui a ser respondida. Com você, Karina. Tá. Bom, Monique, se pode ser, ela deve ser administrada imediatamente após o extravasamento. Quando a gente pega uma lesão numa fase aguda, é muito mais fácil da gente controlar um processo inflamatório, tá? Então, o extravasamento nada mais é do que uma lesão aguda, como qualquer outro tipo de ferida, tá? Desde que você pegue no início, as chances de melhora são muito maiores. Depois você vai tentar, a partir do momento que já tem ferida, você vai tratar como se você tratasse um curativo normal, tá? Mas o interessante é acontecer o extravasamento, já faz a laser terapia, tá? Bom, voltando para o SUS. Nós somos um hospital 100% SUS, tá? Que a Edilene disse, né, sobre o SUS, na parte particular é mais fácil fazer do que no SUS. Na nossa região, a nossa realidade é oposta, tá? É muito mais fácil a gente fazer no SUS do que no particular. É muito mais fácil, tá? O que nós fizemos no hospital? É claro que a gente precisa mostrar para o gestor o quão importante é a laser terapia. Tá? Só que isso embate não só na vontade do gestor, tá? Porque o gestor é o que mais nos apoia no ambulatório de oncologia, tá? E bate no dinheiro mesmo, que a gente sabe de onde vem e quando não vem, né? Então, para isso, o que nós fizemos? Nós fizemos projetos de doação de aparelho de laser. Então, para isso, eu fui dar aula num grupo de motociclistas, que foi o primeiro laser que nós ganhamos, que é o Motoclube Tacalepau 299, que é de Botucatu, que nos ajudou, assim, imensamente. Fui dar aula lá, fui conversar com o sindicato patronal, né, de trabalhadores rurais de Porangaba, que deu nosso segundo laser, e fui dar aula no Rotary Club de São Manuel, que nós ganhamos o terceiro laser, tá? Então, é assim, a gente não se acomodou. Não é porque o SUS não dá que nós não vamos ter, né? Então, essas pessoas sentiram confiança no nosso trabalho, porque nós mostramos o que a gente fazia, né? E qual era a importância de tudo isso. Em outra frente, nós temos hoje, estamos tentando montar um parecer técnico científico. O que é isso? É uma mini revisão sistemática para a incorporação dessa tecnologia no SUS, para o SUS pagar para a gente cada sessão de laser terapia que fizer para reverter para o hospital, tá? Então, é assim, a gente sabe as limitações do SUS, mas a gente não pode deixar de crescer por causa dessa limitação. É a mesma coisa de a gente falar, sempre foi assim, né? Então, isso não é enfermagem baseada em evidências, isso não é enfermeiro de prática avançada, né? Vamos para frente, né? Então sempre dialogar e mostrar, você tem que ter argumento para conversar com o gestor. Você tem que ter argumento para mostrar por que você quer isso. Eu quero isso porque estão falando que é bom. Não vai dar certo, né? Então, a gente tem que avançar nisso. Então, a gente está tentando agora incorporar no SUS, para todo hospital ter o repasse. Hoje, nós temos um ambulatório de laser terapia hoje, junto ao ambulatório de oncologia. Nós abrimos em março, no pico da pandemia, e tivemos que fechar. Tá? Por causa da pandemia. Em um mês, nós conseguimos fazer 460 sessões de laser terapia, né? Então, 460 sessões, quanto que custaria para o SUS isso, para eles repassarem para a gente? Né? Então, seria uma coisa muito boa para o hospital. Tá? Hoje, a gente, independente do SUS pagar ou não, tudo é prescrito, tá? Então, a dentista prescreve na prescrição dela, laser terapia em odonto, e nós prescrevemos na prescrição de enfermagem.
tá? Porque a nossa intenção é que um dia pague, então a gente já tem essa conduta de prescrever. É igual o curativo que a gente prescreve, que o SUS paga mediante a prescrição do enfermeiro. Tá? Então, a gente já tenta embutir isso na cabeça de quem faz a laserterapia, para lá na frente ser um processo um pouco mais fácil. Tá? Muito obrigada, Karina. Eu gostaria de saber de vocês, quem consegue, ou se vocês podem responder essa pergunta da Marlise Cardoso. Ela fala o seguinte: parabéns, vocês têm experiência do uso do laser em radiodermite? Alguém pode responder? Ok, Karina. De oncologia, da quimioterapia. Eu não sou supervisora nem enfermeira da radioterapia. E hoje, o ambulatório de oncologia, ele fica no Hospital Estadual de Botucatu, que dá 15 quilômetros do HC, tá? A radioterapia fica no HC, é o mesmo hospital, só que 2 braços, né? Então, o que acontece? Eu não faço nos pacientes lá na radioterapia. Quando chega o paciente para mim, que faz a quimioterapia comigo e faz a radioterapia e tá com radiodermite, a gente faz sim. A gente faz. O que a gente evita é a área do tumor. Tá? Isso a gente evita, porque já tem estudos vindo que pode fazer, mas por enquanto é tudo muito, muito cego, né? Então a gente evita a área do tumor, mas em radioterapia a gente tem grandes evoluções. Tem uma colega nossa, uma esteticista paliativista, né, a Vanessa Monteiro, que ela está montando um protocolo de radiodermite associando laser terapia e óleos essenciais. E está dando certo, tá? Então, acho que daqui a pouco a gente vai ter mais alguma coisa para associar, mas dá para fazer sim, e resolve muito, muito mesmo. Existe a parte da prevenção também, e existe a parte do tratamento, tá? Existem alguns estudos que acham melhor usar LED ao invés de luz vermelha, mas a luz vermelha também, a penetração dela não é tão longa assim, né? Se for dependendo do tipo de tumor, então dá para usar sim. Muito obrigada. Tem um monte de pergunta aqui, e eu vou colocar para vocês mais uma pergunta aqui de um colega que colocou. Eu vou só esperar o meu técnico disponibilizar essa pergunta, que é do Renato. Ele fala: boa tarde, pacientes fumantes em tratamento oncológico têm mais benefícios ou pouco benefício para a laser terapia, para a prevenção ou tratamento de mucosite? Olha, Renato, eu não sei bem disso não, mas eu posso adiantar que fumo não traz nenhum benefício para nada, pelo menos que eu conheça. Alguém poderia responder para Renato? Ok, obrigada, doutora. Bom, Renato, para esse paciente, realmente a mucosite vai ser muito pior, né? Não tenha dúvida. Então, a gente tenta conscientizar, falar para o paciente, a equipe de enfermagem, o médico, tentam outras alternativas para ele não fumar nesse momento, mas, infelizmente, até pacientes de radioterapia em região de cabeça e pescoço mantêm esse hábito, né? Que é um horror, mas mantém. E aí a gente vê que é aquela mucosite muito mais severa, que avança muito mais rápido, mas mesmo assim o laser ajuda. Tá, ele não ajuda da forma como se o paciente não estivesse fumando, porque além do efeito deletério da radioterapia, da quimioterapia, a gente tem o efeito do hábito de fumar. Então, tudo isso deixa aquela mucosa muito mais friável, muito mais sensível. Então, a mucosite é mais severa, mas o laser tem sim benefício, ajuda muito. E se o paciente puder, pelo menos diminuir um pouco, também já vai ser uma ajuda aí grande que a gente vai ter. Tá, mas Lene, você quer complementar? Fique à vontade. Então, Edilene, não, Edilene, desculpe, Edilene, ela fala, graças a Deus, que eu estou com Edilene na minha cabeça, e já estou chamando você de Edilene. É sinal de que a Edilene precisa retornar aqui para também apresentar os conhecimentos dela. Então, desculpe, Annelise. Eu quero aproveitar, porque eu também trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, né? E lá, um dos programas que eu trabalho é de controle ao tabagismo. E eu quero falar que hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo.
né? Então, foi muito pertinente essa pergunta. E, assim, a gente que trabalha com oncologia já dá aquela associada, né? Porque a gente sabe que muitos tipos de tumores são causados por tabagismo, então a Karina deve atender muito, a Karina não, a Fernanda deve atender muitos tabagistas, porque o de orofaringe, né, de boca, de garganta, então não é só pulmão, como as pessoas pensam, e assim, é sempre bom lembrar, o SUS também oferece, o serviço público também oferece, né? Hoje, no entanto, mas antes, para vocês terem uma ideia, a gente teve serviço aqui de atendimento ao tabagista, que atende com adesivo de nicotina, com medicação, com atendimento médico, nutricionista, tudo, tem toda uma equipe envolvida. A gente teve serviço que fechou por falta de demanda. As pessoas não procuravam esse serviço lá na unidade básica de saúde. Então, gente, procurem, na cidade de vocês deve ter, aqui em Manaus tem, funciona, esse mês todo foi dedicado ao combate ao tabagismo. Então, ó, vamos parar de fumar, realmente. O auxílio da laser terapia, eu podia até complementar, um dos benefícios da laser terapia é que ele consegue melhorar a circulação sanguínea. Então, talvez vai ajudar um pouco esse tabagista, porque a gente sabe que um dos efeitos do tabagismo é o entupimento dos vasos, né? Vamos colocar dessa forma para a pessoa entender melhor. E aí, isso pode ajudar. Mas, realmente, gente, a melhor coisa é parar de fumar, né? Pelo menos diminuir quando estiver fazendo o tratamento, porque isso vai ter interferência direta. Então, a gente precisa decidir o que a gente quer para a vida. Né? A gente tem toda uma equipe, todo mundo trabalhando para isso, então a gente precisa também fazer a nossa parte como paciente quando couber, certo? Muito obrigada, Ana. Você tocou no assunto que é fundamental. Parar de fumar não é a coisa mais simples do mundo. É um vício, né? Então, é muito mais fácil quando a gente não fuma. Mas, assim, é muito bom ouvir você falar que existem grupos para a cessação do tabagismo. Isso é muito, muito bom. Eu agradeço a sua contribuição e eu quero agora passar essa pergunta aqui e eu vou juntar com a pergunta que eu tenho para a doutora Fernanda, que é, a Thalita diz, todos os profissionais podem realizar laser terapia? Eu estou entendendo como ela fala todos, eu vou trazer essa pergunta para a doutora Fernanda, perguntando o seguinte, qual é a posição do Conselho de Odontologia quanto ao uso do laser? Existe algo específico? E, por favor, também responda, nesse momento, essa questão da Regiane. Então, bom, falando da parte da odontologia, né, o que a gente precisa para utilizar o laser? O laser, ele é muito simples de ser utilizado, ele é muito fácil, né? Então, qualquer um pode utilizar. Por quê? Você põe lá, programa, faz o tempo, é muito fácil. Só que não é bem assim, né? A gente tem os parâmetros, a gente tem, depende em que tecido que você vai colocar, depende da coloração, depende do tempo que você vai deixar à disposição, então você pode ter tanto um efeito benéfico como um efeito deletério, você também pode causar apoptose celular, você pode fazer em áreas, irradiar áreas que não deveriam ser irradiadas, então tudo isso tem que ter muito estudo e muito conhecimento da prática do laser. O CRO, o nosso Conselho, o CFO, né, Federal de Odontologia, para o dentista utilizar o laser, o que ele precisa? Ele precisa ser habilitado, então precisa ter uma habilitação em laser terapia. Então, uma vez que eu vou entrar num hospital, que eu vou prestar algum concurso, que eu vou fazer qualquer coisa destinada a laser terapia, eu preciso mostrar essa minha habilitação. É um curso que não é tão longo, é um curso de 60 horas, que vai mostrar exatamente em diversas áreas como utilizar a laser terapia, que tem o laser de alta, tem o laser de baixa intensidade, então o alta tem outros efeitos, né? Ele também pode cortar, ele pode ter um efeito em tecido ósseo, tem o laser de baixa intensidade, que é esse que é o mais utilizado aí para mucosite, mas precisa ser feito esse curso, né, para essa habilitação. Fora isso, para a gente utilizar dentro da cavidade bucal, a gente tem que ter o conhecimento do que é normal, o que é normal e o que é anormal. Um paciente chega no consultório, relata que está com uma afta há 2 meses e que não melhora. Eu sei que o laser tem um efeito excelente em reparação, né, analgesia, reparação e tudo mais. Mas será que aquilo lá é uma úlcera benigna ou será que tem alguma outra coisa?
eu preciso investigar, eu preciso conhecer o que é normal, preciso saber se preciso fazer exames complementares. Então, para tudo isso, além desse curso, eu fiz a faculdade de odontologia para conhecer o que é normal e o que é normal da cavidade bucal. Então, o dentista que utiliza o laser, realmente ele é bem especializado nessa região da boca e ainda mais com esse curso de habilitação. Hoje tem diversos cursos de habilitação, né? Tem cursos oferecidos pelas empresas de laser, tem cursos na faculdade, tem curso no hospital também que a gente dá. Por quê? É um cuidado a mais para ter a segurança de utilizar o laser. Outras equipes, né, a pergunta era se todos podem fazer, desde que conheçam o que estão fazendo, desde que eu não sei se em outras áreas precisa da habilitação, eu sei que da odonto precisa, isso é certo. Agora, a gente precisa conhecer a área que a gente está utilizando, né, e tem muito campo, que eu deixei de falar, que agora só vou complementar, quando eu falei lá da equipe multi, é que tem campo para todo mundo. Não precisa ser uma concorrência, o dentista não precisa concorrer com o enfermeiro, não precisa concorrer com o fisioterapeuta, não precisa concorrer com estomaterapia. Por quê? Tem campo para todo mundo. A área oncológica é um mundo enorme, e se cada um ficar na sua área, com certeza o paciente vai ser muito beneficiado. Então é isso que a gente tem que pensar, a gente não concorre, a gente trabalha junto. Nossas principais parceiras no hospital são as enfermeiras. Por quê? A gente divide os casos, a gente fala de uma forma, elas indicam, elas falam para os médicos, a gente, se tem alguma outra coisa, a gente também fala para elas. Então, isso é a parceria, é o tratamento em equipe, nessa equipe multi, sem ter a concorrência de, eu quero fazer tudo para mim, porque o laser, eu posso ter aí um retorno melhor. Não é assim que a gente tem que pensar. Então, só queria dar uma complementada nisso, né, que a gente tem que trabalhar todo mundo junto. Muitíssimo obrigada. Eu vou passar para as demais também para falar sobre a posição do nosso Conselho Federal de Enfermagem. Mas antes, eu queria dizer, doutora Fernanda, eu agradeço muito as suas colocações, porque quando eu atuei em Salvador como diretora em uma clínica, eu confrontei, eu instiguei os enfermeiros a pensar assim, por que não é você que faz laser para mucosite? Com as suas palavras, com o nosso treinamento, para mim está muito claro. Eu não entendo de boca como enfermeira, agora de pele, somos nós, não tem para ninguém. Eu entendo de pele, dor, estamos estudando bastante para falar sobre dor. Então, assim, cada um no seu lugar. Agora, quem tem que estar no lugar central é o paciente, não somos nós. Então, o paciente tem que estar no centro do cuidado. E ele estando no centro do cuidado, todos nós vamos lutar, inclusive, para ter um dentista na nossa clínica, né? Para ter um laser em nossa clínica, que, aliás, depois eu vou querer que vocês me contem o nome de laser, se existe diferença ou não. Mas, muito obrigada, viu, doutora Fernanda? Para mim está muito claro que a boca não é para que eu, como enfermeira, possa usar o laser, porque tem várias questões ali que eu não tive formação suficiente para isso. Muito obrigada, viu? Agora, a Annelise e a Karina. Karina, eu sei que já tem uma pergunta aí na manga, do colega que perguntou sobre a disponibilidade do seu projeto, do seu trabalho, mas antes eu quero que vocês duas, quem preferir, por favor, conte qual é a posição do Conselho Federal de Enfermagem e também com relação à formação necessária para fazer isso, se nós estamos, assim, avançados como o pessoal da odontologia. Então, é assim, pelo Conselho Federal de Enfermagem, nós temos diversos pareceres em que o enfermeiro pode fazer laser terapia, tá? Existe até um parecer específico que pode fazer laser terapia até em mucosite. O que eu quero fazer um adendo nisso? A gente faz em mucosite desde que o dentista já tenha avaliado essa boca, né? Porque às vezes tem lesões pré-malignas. Dentre a gente, como a Lélia disse, não é o nosso caso. Não é a gente que sabe avaliar a boca, né? E outra coisa, o nosso conselho, infelizmente, ele não exige uma habilitação em laser terapia. É com isso que nós também já estamos conversando, tá? Por quê? A gente tem muito receio do enfermeiro fazer um curso de laser terapia ou nem fazer o curso, ver que é bom, comprar o laser e sair fazendo. Hoje existe uma banalização da laser terapia. É muita gente sem ciência, sem conhecimento, fazendo laser terapia. E como a doutora Fernanda disse, a gente pode inverter o processo, né? Às vezes a gente quer
acelerar um processo de cicatrização, não sabe a quantidade de jaulas que coloca demais, você acaba inibindo o processo. Ou você faz laser terapia em uma ferida infectada, sem CPDT, faz laser terapia normal sem usar o fotossensibilizador, também não pode, né? Então, assim, a gente está indo em frente com isso para poder existir uma habilitação, tá? Que exija uma quantidade mínima de horas, que sejam em cursos renomados, que tenham profissionais capacitados para dar essa aula. Existem vários cursos bons, bastante gente está dando curso. Não estou falando que não é para fazer curso, é para fazer sim. Só que, eu faço laser há 3 anos, né? Eu não paro de fazer curso. Então, a gente nunca sabe tudo, né? Mas o conselho ele precisa se posicionar quanto a isso, uma parte de uma habilitação, tá? Quanto ao protocolo, a gente não pode disponibilizar nada ainda, justamente porque o trabalho não terminou e a gente não publicou, tá? Só que o que eu quero dizer, não existe receita de bolo, tá? Não é porque eu estou fazendo a pesquisa que eu vou falar para você assim, olha, usa um jaule vermelho, um jaule infravermelho. Não é assim. A gente tem que saber avaliar a lesão, avaliar a extensão desse extravasamento, ver quanto que extravasou, qual é o fototipo de pele do paciente. Então, são tantas avaliações que a gente faz que não existe uma receita de bolo. Que nem a doutora Fernanda disse, é muito fácil fazer laser terapia. Você liga lá o aparelho que é extremamente simples e faz. Mas será que está certo? Será que a minha realidade é igual à realidade de todo mundo? Dos meus pacientes, eu digo. Né? O meu extravasamento é igual ao extravasamento de todo mundo? Então, por isso que você precisa saber, pelo menos, a física do laser, qual célula que ele age, como que ele age, em qual momento ele age, né? Para poder sair fazendo laser terapia. Tá? Muito obrigada. Annelise, você quer fazer algum complemento de formação? Nós já tivemos aqui, na mesma época que nós estamos falando de extravasamento, nós já trouxemos o Conselho Federal de Enfermagem e nós já fizemos essa provocação. Então, muito boa essa colocação, Karina, que você fez sobre o uso do laser na boca, mas o odontólogo tem que avaliar. E é claro, a doutora Fernanda também já disse que para o odontólogo utilizar o laser não é suficiente ser dentista, e é isso que a gente tem que buscar, né? Uma formação mais acurada. Annelise, como está a formação no Amazonas? Também existe cursos do mesmo formato que existe para a Karina, as possibilidades? Como é que a gente busca a formação para fazer o laser? Porque eu tinha conversado antes de começar aqui a nossa live, que eu coloquei o nome laser e aparece tanta coisa, eu fiquei com medo, gente, porque é muita coisa, aí a gente tem que ter uma segurança, porque nós estamos lidando com vidas, e vidas de pessoas com uma doença que não é simples, que é o câncer. Então, Ana, como que está a formação na sua área sobre o uso do laser? Então, Lélia, aqui a gente costuma dizer que a gente, fica um pouquinho fora do país, sabe? Porque as coisas demoram mais a chegar aqui. Então, a gente está falando do norte, bem lá para o canto, né? Então, assim, hoje, para a gente fazer uma boa formação em laser, nós precisamos sair do estado, tá? Tanto é que a minha formação, a da minha sócia, que é a minha amiga Júlia, foi em São Paulo, tá? Numa empresa renomada, a gente escolheu tudo. Por quê? Porque a gente quer o melhor para o nosso paciente, a gente quer dar o melhor cuidado. Então, a gente vai atrás. Nós, hoje, já temos algumas empresas que vêm para cá dar um curso, só que, assim, a gente não vê como adequado. Porque, assim, é um curso de 4 a 8 horas, em que fala de várias coberturas e fala do laser e diz que a gente já é laser terapeuta. Não tem como, sabe? Já não tem uma formação específica dentro da nossa área, já não tem uma habilitação como tem na odontologia, não tem uma exigência do conselho. E aí a pessoa acha que faz um curso de 2, 3 horas e se considera laser terapeuta, então tem mais coisa aí para ser estudado, sabe? A mesma coisa que a Karina, a gente sai, faz vários cursos, procura onde tiver laser terapia. Eu fiz o curso que a Karina ofereceu, voltado para a laser terapia na oncologia. Ela fez um recentemente, mês passado. Então, eu conseguia participar das aulas. Por quê? Porque eu quero aprender mais, porque eu quero evoluir. Mas isso a gente tem que buscar fora. A pandemia nos ajudou muito quanto a isso, viu?
porque a gente conseguiu ter esses cursos sem precisar sair do estado, porque tem todo um custo, né? Nós pagamos pelo curso, que não é barato. Para vocês terem uma ideia, acho que posso falar valores aqui, mas um curso que seja, que a gente considere mais adequado, é no mínimo R$ 1.500, gente, tá? É entre R$ 1.500 a R$ 3.000, um curso que dura de 3 a 7 dias, dependendo da situação. E está lá para o Sudeste, está lá para o Nordeste, até não está aqui na região Norte. Então, a gente precisa sair, é um investimento que a gente faz, tá? Tem muita gente atendendo, tem muita gente fazendo essa prática de forma inadequada. Essa semana mesmo eu recebi um relato absurdo, que eu fico perguntando como que consegue, de que foi fazer laser terapia no mamilo, numa fissura mamária, e aí queimou o tecido. Então, é super difícil você conseguir queimar um tecido com laser de baixa intensidade. Você nem sabe como é difícil conseguir esse feito. Então, é uma pessoa que não conhece de tecido, não conhece como se utiliza o aparelho de forma adequada, sabe? Não sabe aplicar, não tem ideia. E está, como consultoria materna, divulgando que é laser terapeuta. Então, olha a irresponsabilidade com os pacientes. Então, a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. Tanto é que eu, por exemplo, eu só atendo quando eu tenho certeza de que a terapia é viável, quando já existe um diagnóstico, isso é muito importante para nós da enfermagem, existe um diagnóstico fechado para aquela situação. Eu sei que eu não estou tratando uma pessoa que tem um tumor, aquela ferida não é tumoral, aquela lesão é vascular, aquela é uma lesão por pressão, eu identifico qual é o estágio, eu sei todo a respeito da patologia, conhecer a fisiopatologia. Se eu não tiver certeza de onde eu estou pisando, então eu não posso andar com isso. Então, por isso a questão da equipe multidisciplinar. A gente atende muito pé diabético, a gente atende muita lesão por pressão em diabéticos também, pacientes sequelados de AVC. Então, é obrigatório, precisa passar pelo vascular, precisa passar pelo nutricionista, pelo endócrino, senão o tratamento vai ser em vão também, a pessoa vai estar investindo financeiramente e não vai ter resposta. E eu não posso vender um produto, vender um tratamento para o meu paciente que eu não tenha certeza de que pode ter uma resposta. Eu posso garantir 100% que vai ter resposta? Não, porque vai depender do organismo do paciente. Vai depender da forma como ele conduz esse tratamento, da forma como ele tem a vida dele lá em casa, lá mesmo na unidade hospitalar. São vários fatores. Mas o fato é que eu não posso ser irresponsável. Então, eu preciso fazer o treinamento fora, eu preciso procurar empresas mais adequadas, pessoas que realmente saibam fazer o tratamento, que têm experiência, e, infelizmente, aqui ainda não tem. Quem sabe para o futuro, depois que andar mais a questão do mestrado, que meu mestrado é em dermatologia, né? Você falou sobre a pele, e é um mestrado profissional em dermatologia, eu não consegui trazer a laser terapia para a questão do mestrado, porque era a primeira turma, então já tinha todo um padrão do que eles esperavam da nossa primeira turma. Mas a tendência é a gente evoluir em relação a isso e ajudar. Na hora que o COFEM definir um posicionamento em relação a isso, eu garanto que a gente vai andar muito, a gente vai ter a possibilidade de fiscalizar, a gente vai ter a possibilidade de melhorar esse treinamento, melhorar essa formação e vai evoluir bastante, tá? Vai ser realmente a prática avançada, né, na área de laser, na área da enfermagem em laser terapia. Muito obrigada, Ana. Muitas coisas importantes, como sempre, você trouxe para a gente. Eu gostaria de passar agora para a doutora Fernanda e perguntar o seguinte: pode ter complicação? Pode ter efeito adverso em consequência da laser? Existem empresas que você pode dizer assim, olha, eu trabalho com essa empresa séria, pode dar porque assim, eu nunca trabalhei com laser, se eu tivesse que começar agora, eu não sei por onde eu começaria. Mas, além de fazer essa pergunta, eu quero avisar vocês que já estamos começando a terminar, tá certo? Então, vou fazer essa pergunta aqui e daqui a pouco a gente já vai fazer nossas considerações finais. Por favor, doutora Fernanda, fala para a gente sobre as complicações. Um recadinho
Eu estava aqui no celular, gente, porque nós somos high-tech, né? Então, vocês estão comentando, colegas estão colocando aqui no WhatsApp, Lélia, o Cardioxane é muito bom para extravasamento, eu não tenho dúvida, tem muitas publicações. A única questão é, no Brasil, na Anvisa, não há essa indicação, mas somente isso, mas é fato. Obrigada, Ana Cláudia, tem muitas publicações sobre isso. Então, toda hora eu estou lendo aqui, tá, gente? Então, estou olhando porque eu estou olhando todos os lugares onde estão descritas as perguntas. Então, por favor, doutora Fernanda, conte para a gente. Então, vou falar rapidamente, respondendo aí um pouco do que você perguntou. Primeiro, efeitos colaterais, alguma coisa que o laser possa trazer de efeito deletério? Tem. Se a gente usar doses excessivas, ou a gente pode acabar agravando ainda mais aquele quadro de mucosite, a gente pode piorar, pode prolongar mais tempo. Então, existem alguns efeitos deletérios que a gente pode alcançar com o uso indevido do laser, tá? Por isso que precisa ser estudado, como todo mundo já falou aqui, a Annelise, a Karine, então, isso acho que já está bem entendido. E uma coisa, assim, que hoje me incomoda muito, não é nem quem está aplicando, os profissionais da saúde, mas é quando um profissional da saúde, dependente quem é, acaba indicando marcas de laser para o paciente comprar. O paciente tem condições, compra o laser e faz na sua casa. Isso é o absurdo total. Por quê? O paciente acaba fazendo doses erradas, acaba fazendo mais, e muitas vezes ele faz mais vezes ao dia do que poderia. Então, assim, e isso é uma realidade hoje nossa, que eu escuto pacientes falando, e o meu dentista falou para eu comprar, o meu dentista emprestou o laser para eu fazer no final de semana, então eu fiz várias vezes e agora olha como está minha boca. Então, esse é o nosso pior cenário, que é quando o paciente que não tem a mínima informação acaba fazendo laser achando que é muito fácil, porque algum profissional acabou indicando ou emprestando laser para ele. Então, esse é o nosso absurdo total. Quanto a uma empresa, uma marca, eu utilizo a da DMC, eu acho eles muito responsáveis, eles têm uma assessoria, porque o laser é como se fosse, a gente tem outros equipamentos no consultório que eles podem perder a potência, pode diminuir a potência, aí você acha que está fazendo um protocolo e você tem aquele laser há muito tempo, você não levou para uma manutenção e nem nada, e ele está com uma potência menor, ele está você acha que ele está emitindo uma densidade de energia e é outra, então isso precisa ser levado em consideração quando a gente adquire um laser. E uma marca que a gente trabalha no hospital e que a gente confia muito é a da DMC, que eles têm toda essa manutenção, todo esse cuidado, então se eu fosse indicar hoje um laser, uma empresa, a DMC seria a que eu indicaria. Muito obrigada. As pessoas estão aqui se manifestando, nós vamos começando a finalizar, mas antes eu queria colocar aqui, algumas pessoas estão dizendo assim, Karina, qual é o curso que você vai dar? Onde é que você vai dar o curso? Eu tenho a impressão que eles estão falando do curso de acesso vascular. Será isso, Karina? Conta para a gente o que é que eles podem esperar nesse curso, que apesar de acontecer pela Faculdade da Santa Casa, Bahia, mas vai acontecer online, né, onde 90% da carga horária vai ser online, ou seja, qualquer pessoa vai poder participar. Fala para a gente, vai ter algo sobre isso na sua participação? É esse curso? Vai sim. Então, esse curso de acessos vasculares é um curso, assim, excelente. São profissionais extremamente capacitados que vão dar essas aulas, né? E é pela Faculdade da Bahia, tudo online, a maior parte é online, então dá para aproveitar muito. E eu vou falar, assim, sobre o extravasamento, laser terapia no extravasamento, as complicações não infecciosas, né? Os trombos que podem acontecer, como que acontece, o que a gente faz se acontecer. Então, vai ser, assim, extremamente rico. Tá? Esse curso de acesso vascular começa agora, dia 2 de setembro. Quem não se inscreveu, corre lá, porque vai acabar. Tá? É muito legal, é muito bom. Falando sobre os efeitos deletérios, né? Então, existe hoje uma coisa em volta da laser terapia em pacientes oncológicos. Né? Então, o que acontece? É contraindicado em paciente oncológico? Não é contraindicado em paciente oncológico. O que a gente não faz hoje em pacientes com feridas oncológicas, tá? Que nem a Annelise fez, ela fez, o tumor estava à distância e causando a dor, tá? Teve avaliação do médico, ela viu os exames de imagem, tudo certo. Não que daqui 5 anos, gente, tudo isso não mude, até antes, tá? Isso é uma completa mudança, que são muitos estudos acontecendo.
Tá? E hoje, além disso, nós temos, além da laser terapia tópica, que a gente fala, tópica não, né, pontual, nós temos a laser terapia sistêmica, que é o ILIB, em que a gente coloca uma pulseira, o que mais usa na radial, e a gente irradia esse paciente. Tá? Então, o que acontece? Existem muitos trabalhos, o que a gente segue no ILIB? O efeito que ele vai causar no organismo do paciente. Então, existem pessoas que falam, não pode porque cresce o tumor. Cadê o trabalho que cresce o tumor? Cadê o trabalho que não cresce o tumor? Né? Ou até hoje eu estava lendo o papel da SOD, que é uma enzima, superóxido desmutase, no controle do câncer. Tá? Então, estava lá no trabalho que essa enzima, quando ela é estimulada em um paciente oncológico, ela causa apoptose da célula maligna. Tá? Diminui vascularização, acontece várias coisas. E o ILIB faz o quê? Aumenta a SOD. Né? Então, são coisas que nós vamos começar a ver cada vez mais. E nós desenvolvemos um trabalho desse para pacientes imunossuprimidos, pacientes que tinham a neutropenia, no ambulatório de oncologia. E foi o mestrado da Thalita Lima, que é a nossa enfermeira. Tá? Então, ela fez nesses pacientes, foi um ensaio clínico, um estudo clínico, e ela observou que os pacientes neutropênicos melhoravam essa questão de neutropenia em 100%. 100% dos pacientes melhoraram. Então, foi naqueles pacientes que não conseguiam ciclar, não conseguiam fazer quimioterapia. Tá? Então, a gente conseguiu isso. É claro que precisa ter mais estudos, são muitas outras coisas envolvendo, tá? Mas lembrando que o melhor antídoto para extravasamento é prevenção. Tá? Você pode ter cardioxane, você pode ter laser, mas se você não tiver um bom POP de infusão de quimioterapia, enfermeiros capacitados para isso, não adianta. Tá? Muito obrigada. O legal de fazer ao vivo é que a gente ouve o cachorro, a gente vê a pessoa subindo a escada. É maravilhosa essa vida nossa, né, gente? Afinal de contas, nós estamos em casa, né? Então, gente, é o seguinte, nós estamos encerrando. Eu gostaria muito, começando por você, doutora Fernanda, que você fizesse suas considerações finais. Depois eu passarei para a Ana Elis, depois eu passarei para a Karina, para as considerações finais dessa nossa live desse sábado. Por favor. Ligue seu microfone. Se não ligar, vai ficar difícil. Bom, eu queria agradecer, então, mais uma vez, Lélia, foi ótima essa conversa, é sempre muito bom, a gente sempre aprendi muito aí nesse momento. Muito obrigada mesmo. E para falar que no hospital, a gente também tem curso de habilitação, só que é só para dentista, tá? É nosso curso de habilitação para laser terapia e para odontologia hospitalar, então, também, para os dentistas que quiserem se especializar nessa área e trabalhar dentro do hospital. Então, são esses dois cursos que a gente tem lá, que agora também tem uma parte online, né? Então, isso ajudou muito, tem cursos curtos também, de odonto na oncohematologia, também cursos online, cursos ADs. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho aí dessa paixão da laser terapia na oncologia, porque o nosso maior benefício realmente é levar qualidade de vida para o paciente. Obrigada, viu, Lélia? Esse seu trabalho é sempre incrível. Muito obrigada. Realmente eu tive essa oportunidade, eu sou privilegiada, que quando eu trabalhava no hospital, pude conhecer o trabalho da doutora Fernanda, pude conhecer a participação dela. Olha a filhota da Ana Elisa aí! Pude ver o início da pós-graduação e é muito bom, né? É muito bom ter a equipe multidisciplinar ao nosso lado. Então, eu gostaria agora, Ana Elisa, que você fizesse as suas considerações finais, aproveitando que a sua boneca está aí do lado, porque, afinal de contas, gente, nós é que estamos invadindo a casa dela, porque esse é o momento de estar com a mãe dela, e a gente está aproveitando para também usar a mãe dela. Então, faça as suas considerações finais, por favor, Ana. Então, Lélia, eu quero primeiro deixar a mensagem para os colegas e dizer assim, que busquem, que invistam, assim como a gente está fazendo, é super importante para o nosso paciente trazer outras tecnologias, sabe? Descobrir inovações, inventar,
né, criar. Então, a enfermagem, ela é muito boa nisso, e que a gente precisa continuar, a gente precisa evoluir em relação a isso. E, assim, ver a questão dos cursos, do treinamento, ver tudo isso, esse aprendizado, esse conhecimento adquirido como investimento. Investimento em nós, na nossa carreira, investimento para trazer uma melhoria, um tratamento mais adequado para o nosso paciente, investir na questão da multidisciplinaridade também, dentro ou fora da instituição. Eu faço home care, eu faço laser terapia no tratamento de feridas, então, mas mesmo assim, a gente precisa ter esses profissionais cobrindo esse atendimento. Então, assim, é super importante, tá? Trabalhar com a equipe, se comunicar com a equipe, ter registros disso, produzir, gente, produção científica, a enfermagem precisa se apoderar disso, seja na assistência, seja na academia, seja, sabe, nos diversos ramos que a gente tem de atuação. A gente precisa produzir, precisa pesquisar mais, né? Precisa investir também na pós-graduação, seja ela lato sensu ou estrito sensu. Isso é super importante. Faz parte da nossa profissionalização, tá? Quando a gente conseguir avançar nisso, a gente vai conseguir também exigir mais em relação à nossa remuneração, ao nosso reconhecimento. Então, esse é o caminho. E outra super importante, outra questão super importante relacionada à saúde de forma geral, são bate-papos como esse, né? Isso é fundamental para a gente conseguir alinhar, inclusive, nosso pensamento em relação às outras áreas, sabe? A Karina trouxe, a Fernanda, sempre confundo, mas a Fernanda trouxe muita coisa relacionada à odonto, é uma outra visão, ajuda a ampliar a visão que a gente tem relacionada à equipe. Então, isso é fundamental, poder bater papo, nem sempre a gente consegue dentro da instituição que a gente atua, e aqui a gente consegue ir de forma tão agradável, tão fluida, e transmitindo isso para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu sou muito grata em ter conhecido Fernanda, Karina, que eu já vinha acompanhando, mas a gente ainda não tinha se falado, mas eu já venho seguindo, né? E dizer que fazem um excelente trabalho. Depois disso, eu tive a oportunidade de pesquisar ainda mais. Isso é importante, né? Conhecer quem está dominando na nossa área, e elas fazem muito bem esse papel. Então, dar os parabéns para você, Lélia, porque você é maravilhosa, você nos acolhe, a gente, assim, a gente fica, não tem como dizer não para a Lélia. A Lélia diz assim, às 14 horas, vai ser na hora que ela disser, porque não tem como a gente ficar postergando, não tem como estar negando nada. Então, parabéns e muito obrigada também, meninas, parabéns pelo excelente trabalho, e vamos para frente. Precisando, vocês já sabem agora onde achar. Se eu puder contribuir também, fique à vontade, tá? Muito obrigada, Ana. E até aproveitando, para quem chegou depois, o artigo que a Ana Elis já publicou, que é compressão tumoral, um relato de experiência, a questão da algia facial. Nós disponibilizamos o link tanto no Facebook quanto no YouTube, para que vocês possam acessar esse maravilhoso trabalho. Porque, gente, nós já vivemos aquela época onde somente com a prática a gente brilhava, a gente fazia sucesso. O mundo mudou. Tem que ir para a academia. Se não for para a academia, não vai se sustentar. É preciso estudar, é preciso publicar. Não se preocupe. Aquelas professoras dizem, isso aqui não está bom, não. Não escute. Deixe que a revista diga para você se está bom ou não. Se a revista aprovou, acabou-se. Então, assim, não fique se colocando para trás. Isso está ruim. Está ruim, mas você fez algum? Não. Então, faça como a Ana. Ana, eu volto a palavra para você e depois eu passo para a Karina fazer as considerações finais e peço, por favor, que vocês respondam a pesquisa de satisfação, tá bom? Pode falar, Ana, e depois eu já passo para a Karina. Eu falo bastante, Lélia, sobre a questão da profissionalização, e eu não posso deixar de enfatizar. Eu publiquei o artigo junto com a Júlia Mônica, né, enfermeira, oncologista, é minha amiga, irmã, tudo, parcelona que a gente trabalha junto, e ela tem, gente, 28 anos, se eu não me engano, de profissão.
né? E ela entrou há 2 anos na empreitada da laser terapia. Hoje ela está no estágio, porque ela faz podiatria. Então, a gente continua aprendendo muito em relação ao tratamento de feridas, em relação a várias outras áreas, ela como professora. Então, vejam, ela tem 28 anos de profissão. Ela poderia estar só preocupada com a aposentadoria. A Lélia, que é aposentada. Então, assim, mas são super jovens, super produtivas. Então, a gente precisa, sim, vamos continuar, vamos estudar, vamos desenvolver. Eu sempre convoco a enfermagem, meus alunos da graduação, quando eu sempre falava isso. Eu convoco vocês a se desenvolverem, a serem melhores do que eu sou, melhores do que foram meus professores. Então, esse é o lance. Eu precisava falar sobre isso. Muito obrigada pela parte que me cabe. Realmente eu sou uma mulher aposentada que não vou conseguir parar, porque eu acho que eu preciso devolver à sociedade o que por esses anos inteiros eu consegui conquistar. Muito obrigada, viu? E agora, Karina, você é a última a fazer as suas considerações finais para que possamos encerrar a nossa live de hoje. Bom, o que eu tenho para dizer é: não desistam. Tá? Nós vamos encontrar muito não para a gente. Eu encontrei muitos nãos antes de conseguir fazer alguma coisa, né? Mas a gente tem que pensar e tem que ter metas. Planejamento é tudo, né? E não deixem de estudar, tá? Não esperem que outras pessoas façam por você o que você tem que fazer, tá? A gente acaba ficando para trás. Então, é assim, estudem, mostrem os estudos para a gente saber argumentar com a equipe multiprofissional. A gente precisa disso, a gente precisa discutir caso. Como que a gente vai discutir caso se a gente não estuda, né? E assim, nós temos uma página também no Instagram que chama Descomplicando a Oncologia, que o nosso intuito, na verdade, é estimular essa parte de estudo. A gente faz bastante aula de graça, porque a gente acha que o conhecimento, quando a gente adquire o conhecimento, a gente vai passar para alguém, que só ficar com a gente não tem sentido, estudar tanto e ficar só com a gente. Então, a gente gosta muito dessa parte, e a gente, quem perguntou do curso de laser em oncologia, a gente faz o curso, fica ligadinho na página, porque está surgindo um novo por aí, tá? Então, é assim, gente, não desistam. O que precisar da gente, nós estamos à disposição. Vamos pensar que essa pandemia, alguma coisa trouxe de bom, tá? Porque olha isso, nós estamos num sábado à tarde, falando com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Em tudo dai graças, não é assim? Então, a gente tem que aproveitar isso. Nunca teve tanta disponibilidade de aulas para a gente fazer como agora, né? Então, a gente só precisa se organizar para poder fazer. Então, não desistam, o conhecimento está aí para todo mundo, vai da gente querer ou não. Tá? E o que precisar, nós estamos à disposição. O que precisar de ajuda, nós estamos para ajudar. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer novamente a todas vocês que estão aqui fazendo a palestra conosco, e também a todos vocês que estão nos acompanhando, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E aproveitando o que a Thalita disse, parabéns, Lélia, esta parceria tem mudado o trabalho de muitos. Nossa, Thalita, meu dia está ganho. Posso dizer que a minha vida como enfermeira está ganho, porque esse é o meu objetivo, é transformar a prática e democratizar o conhecimento. Então, isso que a Karina falou é muito importante, que ela tem esse site, que ela tem essa grupo no Instagram, vocês sigam, que realmente é muito bom. É isso que nós temos que fazer. Se nós concentrarmos o conhecimento somente para a gente, não dá nenhum prazer. Então, eu quero aproveitar essa frase da Thalita para encerrar esse sábado e agradecer muito a participação de todos vocês. Meu muito obrigada e até a próxima.